E aí, será que em pleno 2026, ser dono de um pedacinho dos maiores shoppings do Brasil é o segredo para viver de renda? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no XPML11, o gigante dos fundos de shopping, para entender se essa continua sendo uma aposta sólida. Para a gente começar a entender o tamanho desse mercado, olha só esse número, 209,9 bilhões de reais. Esse foi o faturamento recorde do setor de shoppings no Brasil em 2025. Ou seja, é um mercado que chega com tudo em 2026. Então fica a pergunta, num mercado tão grande e aquecido como esse, como é que uma pessoa comum pode ter um pedaço dos melhores shoppings do país? Bom, a resposta para muito investidor está num código de 4 letras e 2 números na bolsa. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro a gente vai entender esse boom dos shoppings no Brasil em 2026, depois vamos mergulhar no XPML11, o gigante do setor. Aí a gente analisa os pontos a favor, os riscos que estão por baixo do tapete e, no final, a gente chega num veredito. Ok, vamos lá. Ao contrário do que muita gente previu, o varejo físico não morreu. Pelo contrário, especialmente nos shoppings, ele está vivendo uma retomada bem forte. E essa linha do tempo aqui mostra isso muito bem. Depois daquele faturamento recorde em 2025, a gente entra em 2026 com as taxas de vacância, ou seja, de lojas vazias, já melhores do que antes da pandemia. E não para por aí. Tem 11 novos shoppings previstos para inaugurar este ano e um potencial de expansão para mais de 600 cidades. O momento, sem dúvida, é bem positivo. E é exatamente nesse cenário que entra nosso personagem principal, o XP Malls, o famoso XPML11. E olha, não é um fundo qualquer não, viu? É simplesmente o maior fundo de tijolo do Brasil. Olha só a escala desse negócio. O valor de mercado dele fica ali variando entre quase 6 e mais de 7 bilhões de reais. É o terceiro fundo com maior peso no IFIX, o principal índice de fundos imobiliários, e ele tem participação em 29 shoppings, o que dá uma área de mais ou menos 330 mil metros quadrados. É um verdadeiro império. E onde é que ficam esses shoppings? Bom, metade da área está concentrada em São Paulo, que é o motor da economia do país. Mas o fundo também tem uma presença bem estratégica no Nordeste, Sul e Norte, o que ajuda a equilibrar os resultados pegando o que há de melhor em cada região. Tá, mas qual que é o plano de jogo deles? A estratégia é bem clara. Eles focam em comprar fatias de shoppings que são considerados ativos troféu. Sabe, aqueles que dominam a região onde estão e que atraem o público de maior renda, das classes A e B. O objetivo é duplo: ganhar dinheiro com o aluguel das lojas e, claro, com a valorização desses imóveis no longo prazo. Agora vamos para o lado otimista da coisa. O que o mercado chama de bull case? Afinal, por que investir no XPML11 seria uma boa ideia em 2026? O primeiro grande motivo é esse aqui, o portfólio. Ele é recheado desses ativos troféu. Pensa em nomes como Shopping Cidade Jardim ou Catarina Fashion Outlet lá em São Paulo. São lugares icônicos que atraem marcas de luxo e um público com alto poder de compra, que sente menos o impacto de uma crise econômica, por exemplo. E isso nos leva a um ponto fundamental, que vai muito além de só fazer compras. Os shoppings do fundo se transformaram, como diz a frase, em fortalezas sociais. Viraram centros de experiência, de lazer, de serviços, coisas que o e-commerce não consegue copiar. E em 2026, essa fortaleza ficou ainda mais inteligente. A gestão hoje usa inteligência de dados para mapear o fluxo de pessoas, para otimizar o mix de lojas e até para prever o risco de um lojista não pagar o aluguel. É a tecnologia trabalhando a favor do tijolo. E essa estratégia toda se reflete nos números. As vendas nas mesmas lojas, que é um termômetro super importante para a saúde do negócio, cresceram, em média, 6,4% por trimestre. Isso é mais que a média dos concorrentes. Na prática, significa que as lojas dentro dos shoppings do fundo estão, de fato, vendendo mais. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E aqui vem um dado talvez dos mais fortes. O fundo chegou em março de 2026 com um resultado acumulado de R$ 4,12 por cota. Basicamente, isso é um caixa gigantesco que fica guardado para garantir o pagamento de dividendos lá na frente. Traz uma segurança, uma previsibilidade muito grande de renda. Mas como nem tudo são flores, vamos virar a moeda e analisar agora os riscos e os desafios. É o bear case, é super importante entender o outro lado da história. O principal ponto de atenção aqui é a alavancagem financeira. De um jeito simples, é usar dinheiro emprestado para comprar mais ativos. No XPML11, essa dívida está em quase 26%. E por que isso é um risco? Pensa assim, se a taxa de juros, a Selic, sobe, o custo dessa dívida também sobe. E esse dinheiro que vai para pagar juros é um dinheiro que deixa de ir para o bolso do cotista. É uma faca de dois gumes que tem que ser muito bem monitorada. E essa dívida toda se traduz numa obrigação bem grande para o futuro. Por causa das últimas aquisições, o fundo vai precisar de 583 milhões de reais em caixa até 2027. É bastante dinheiro que a gestão vai ter que arrumar. A questão é, como eles vão fazer isso? A gestão tem basicamente 3 cartas na manga. Vender alguns ativos que não são tão estratégicos, emitir novas cotas no mercado para levantar dinheiro ou, se as condições forem boas, pegar mais dívida. O lado bom é que, como os ativos do fundo são de altíssima qualidade, todas as 3 opções são bem possíveis de se realizar, o que diminui um pouco o risco. E, claro, além da dívida, tem outros riscos que estão sempre na mesa. A ameaça do e-commerce, que nunca some, a sensibilidade do preço das cotas se os juros subirem e o impacto de uma recessão, que pode diminuir as vendas e aumentar as lojas vazias. São fatores que estão sempre no radar. Bom, com tudo isso,
a gente chega no momento do veredito para 2026, botando na balança tudo que a gente viu até agora. Então, vamos botar na balança, como o slide mostra bem. De um lado, os pontos fortes. É um líder de mercado com ativos espetaculares, focados num público que resiste bem a crises. Os números operacionais, como vendas e vacância, são muito bons e ainda tem aquela reserva de lucros gigante para dar estabilidade para os dividendos. Do outro lado, os riscos que não dá para ignorar. Aquela necessidade de caixa de mais de R$500 bilhão, o risco na execução dessa gestão da dívida. E, claro, a sensibilidade a juros e a concorrência do e-commerce. E tudo isso nos leva à pergunta final. Será que a qualidade do portfólio e a dominância do XPML11 no mercado são suficientes para fazer dele o melhor fundo de shopping para uma estratégia de comprar e esquecer em 2026? A análise mostra que os fundamentos são muito sólidos, mas os desafios financeiros estão aí e exigem atenção. A decisão final, como sempre, depende do perfil e da análise de cada um.